No começo dessa história, vamos conhecer um garoto chamado Eiji Oshimiya que ainda na infância fez um pedido a uma fada mágica chamada Daisy. Ele desejou que o mundo fosse destruído. Daisy possuía o poder de transformar desejos em habilidades sobrenaturais e ao atender ao pedido de Eiji acabou causando quase a destruição total do planeta, levando inúmeras vidas. Atualmente, Eiji é um estudante do ensino médio e vive com sua irmã mais nova, que sofre de uma doença incurável. O evento conhecido como Grande Destruição é agora parte das aulas de história na escola. Durante uma dessas aulas, o professor fala sobre os chamados Orders, que são indivíduos escolhidos pela fada e que receberam poderes especiais ao fazerem seus pedidos. Acredita-se que um desses Orders foi o responsável pela Grande Destruição, mas ninguém sabe quem ele é. Eiji leva isso pro lado pessoal e sai da sala imediatamente. Ele ainda se sente culpado pelo que aconteceu 10 anos atrás e evita se aproximar das pessoas, já que a sociedade inteira teme e odeia os Orders, considerando seres perigosos e malignos. Um dia, Daisy aparece para visitá-lo e pergunta por que ele, sendo alguém com poderes sobrenaturais, se recusa a usá-los. Eiji responde que não quer destruir o mundo novamente, por isso prefere não utilizá-los. No entanto, Daisy diz que ele está se lembrando do passado de forma equivocada e afirma que ele não pediu exatamente a destruição do mundo. Confuso com essa revelação, Eiji vê a fada desaparecer, deixando no ar a sugestão para que ele volte a usar seus poderes misteriosos. Apesar disso, Eiji continua acreditando que foi o causador da tragédia e explica brevemente que só quis aquele tipo de poder porque queria ser como um personagem de desenho chamado Evil Ranger, alguém que lutava pela justiça e também pela dominação mundial. Em seguida, Eiji visita sua irmã Sina no hospital e ela demonstra interesse pela rotina escolar do irmão, já que nunca frequentou uma escola. Eiji entende os sentimentos dela e promete que quando ela se recuperar poderá estudar também. Mas os dois sabem que aquela promessa não passa de uma ilusão. Para mudar de assunto, Eiji liga a televisão e vê uma reportagem sobre mais um Order sendo exposto. Diante disso, Sina pergunta ao irmão qual seria o desejo dele se tivesse a chance de se tornar um Order. E nessa hora, Eiji reafirma que seu único desejo é que sua irmã se cure, enquanto Sina revela que desejaria reunir novamente toda a família, incluindo os pais falecidos, para que pudessem viver juntos para sempre. No dia seguinte, uma nova aluna chamada Kiranai Rin se transfere para a escola de Eiji. No fim do expediente, ela o encontra perto de seu apartamento, dizendo que se mudou para o andar de cima e que a chave de seu apartamento não está funcionando. Ela pede que Eiji entre em contato com o chaveiro, distraindo-o no processo. Encantado pela aparência de Rin, Eiji decide confiar nela, o que se revela um erro grave. Rin saca um taser elétrico e o deixa inconsciente. Quando Eiji recobra a consciência, encontra Rin empunhando uma espada. Ela se revela como uma agente secreta enviada por seu superior, que descobriu que Eiji é o Order responsável pela Grande Destruição. Rin afirma que vai acabar com ele de uma vez, pois de acordo com ela, Eiji eliminou seus pais durante a tragédia da Grande Destruição. Ao ser ferido por ela, Eiji ativa involuntariamente seus poderes, fazendo com que a espada de Rin perfure o corpo dela. Chocado por ter tirado a vida de alguém novamente, o garoto entra em pânico e foge de casa, se sentindo muito culpado por tudo. Enquanto isso, a unidade especial a qual Rin pertence também entra em ação para capturar Eiji. Quando ele tenta visitar sua irmã no hospital, encontra o local completamente vazio. Logo depois, Rin aparece ilesa, acompanhada de soldados, revelando que sequestrou Sina. Para provocar Eiji, ela acerta Sina pelas costas e ordena que ele vá até um prédio abandonado se quiser salvá-la. Eiji perde o controle emocional e derrota todos os soldados presentes. Ao se acalmar, Daisy aparece novamente e explica que Rin também é uma Order, com poderes de regeneração tão avançados que a tornam praticamente imortal. Quando questionada sobre sua presença ali, Daisy responde que só quer vê-lo usando seus poderes mais uma vez. Para evitar que eles saiam de controle como antes, ela impõe um limite de força e encoraja Eiji a usá-los para salvar a irmã. Essas palavras despertam as lembranças de Eiji, fazendo com que ele recorde que seu desejo original era governar o mundo e promover a paz, assim como Evil Ranger, seu herói de infância. Ao perceber que nunca desejou destruir o mundo, ele deixa de se sentir culpado e parte com confiança para confrontar Rin. Após derrotar os subordinados dela, Eiji obriga ela a curar Sina e revela que seu verdadeiro poder é fazer com que tudo siga a sua vontade. Ele ativa seu domínio, onde todas as pessoas e objetos se tornam suas marionetes, e invoca sua criatura de ordem que subjuga Rin, obrigando-a a obedecer a Eiji para sempre e impedindo-a de ferir ele ou sua irmã novamente. Com Rin sob seu controle, Eiji declara que vai criar um mundo onde Sina possa viver feliz. Mesmo contrariada, Rin não consegue atacá-lo e se vê obrigada a se submeter. Eiji tenta confortá-la, dizendo que um dia ela poderá encontrar paz, fazer amizades e até se apaixonar novamente. Rin nega com veemência, afirmando que jamais voltará a amar. A discussão entre eles se intensifica até que Eiji, sem querer, ativa seu poder ao dizer que vai se casar com ela. Essa declaração acidental acaba despertando sentimentos em Rin,
que apesar de abraçá-lo promete matá-lo algum dia. Pouco depois, o superior de Rin chamado Fran, também um Order, aparece e usa seus poderes para parar o tempo e capturar Eiji antes que ele possa reagir. Fran o leva para uma instalação restrita da organização e o prende em uma camisa de força. Para a surpresa de Eiji, Rin chega mais tarde e o liberta, explicando que estão em um prédio secreto subterrâneo sob o escritório do governo. Ela revela que já neutralizou todos os guardas e só está ajudando Eiji porque ainda está sob seu domínio. No entanto, ela deixa claro que se tiver chance ainda pretende matá-lo junto com a irmã dele para vingar seus pais. E enquanto eles tentam escapar por um duto de ventilação, Rin elabora um plano para ferir Eiji sem atacá-lo diretamente. Ela dispara dentro do duto esperando que o projétil ricocheteie o atinja, mas o plano falha e ela mesma acaba ferida. Apesar de sobreviver graças à sua regeneração, Rin continua tentando elaborar novos planos para acabar com Eiji. Ela o conduz por um caminho perigoso através de um cano escorregadio e inclinado que leva ao outro lado da instalação, esperando que ele escorregue e deixe de existir. No entanto, quem acaba caindo é ela. Rin eventualmente retorna ao topo, onde Eiji, sem saber o caminho de saída, aguardava por ela. Mesmo com todas as falhas, Rin cria mais um plano para acabar com ele. Ela leva Eiji até a seção 17, pedindo que ele atravesse um corredor cheio de armadilhas projetadas para impedir a entrada de intrusos. Rin espera que ele acione uma dessas armadilhas, mas mais uma vez ela é quem acaba presa. Por fim, eles chegam ao último andar da instalação subterrânea, onde se deparam com dois caminhos, um levando à saída e outro ao centro do prédio do governo. Porém, Eiji não consegue partir sem sua irmã, então ele decide ir até o escritório, ciente de que Fran está mantendo Sina como refém. Rin tenta convencê-lo a desistir e a esquecer a irmã, mas Eiji se recusa, mesmo sabendo que eles não compartilham laços de sangue. Ele explica que seu pai se casou com uma mulher que tinha uma filha que usava cadeira de rodas e, embora no início não sentisse nenhum afeto pela madrasta ou pela nova irmã, a energia contagiante de Sina fez com que ele passasse a considerá-la de fato como parte da família. No entanto, o desejo de Eiji de se tornar um governante mundial acabou destruindo tudo, arruinando a paz que eles tinham. Até o momento, Sina não sabe que seu irmão é um Order maligno e Eiji culpa Rin e seus companheiros por não terem deixado a irmã morrer em paz. Ao revelar que Sina só tem mais 6 meses de vida por causa da doença, Eiji deixa claro o quanto ela é importante para ele e segue em direção ao escritório. Um grupo de soldados tenta detê-lo, mas Eiji os neutraliza com facilidade usando seu poder. Diante da situação, Rin decide ajudar Eiji no resgate de Sina, compartilhando informações cruciais sobre as habilidades de Fran. Ela explica que Fran só consegue parar 3 alvos por vez quando usa seu poder de congelar o tempo. Mesmo sendo obrigada por estar sob o controle de Eiji, Rin se junta a ele e os dois avançam até o centro da instalação, onde Fran os espera ansiosamente. Rin lança 3 granadas em direção a Fran, tentando forçá-lo a gastar seus 3 congelamentos temporais. No entanto, Fran apenas pega as granadas e as joga no chão, tentando provocar uma explosão em toda a área. Eiji corre para impedir que as granadas detonem e Fran aproveita para se aproximar e tentar recuperar o controle sobre ele. Antes que qualquer um deles alcance as granadas, um homem mascarado aparece e usa seu poder chamado Ovelhas Adormecidas para desativar as explosões. Ele exige que todos se acalmem. Logo após a intervenção do homem mascarado, outros membros da elite dos Orders chegam e cercam Eiji por todos os lados. Um homem usando um hijab se aproxima de Eiji e afirma que ele passou no teste. Os outros começam a aplaudir, deixando Eiji confuso por não entender por que agora todos agem de forma tão amigável. O homem explica que eles são os 10 principais Orders da administração da cidade. Um por um, eles se apresentam como Fiua, Norukami, Haragi, Yu, a garota com orelhas de coelho, Lauren, Nahara, Samoku, Minamoto, Kuno e Sanjin. E então Haragi se aproxima e garante que eles nunca tiveram a intenção de machucar Eiji. Ele mostra que o poder de Fran de congelar o tempo está sendo usado para suspender o avanço da doença de Sina. Haragi também explica que Rin havia sido enviada como espiã, mas desobedeceu às ordens por causa de sua vingança pessoal e por isso será punida. Em seguida, ele passa a informar Eiji sobre as operações secretas dos Orders. Após a grande destruição, o Japão entrou em colapso como nação e a ONU interveio, criando governos provisórios administrados pelos próprios Orders. Desde então, esses indivíduos com poderes tornaram-se os novos líderes mundiais. Por isso, eles não veem Eiji como inimigo. Nesse novo mundo, eles desejam sua ajuda para dominar o planeta, revelando que o setor deles já se declarou uma nação independente. Eiji compreende que para sobreviver, ele precisa se tornar o rei e também o fantoche dos Orders em sua missão de conquistar o mundo. Para evitar traições, ele coloca todos sob seu domínio e aceita liderar essa guerra. Após a declaração da independência de Kyushu, o novo país comandado por Eiji, a notícia da guerra contra o mundo se espalha rapidamente. A imagem de Eiji é exibida globalmente.
e ele passa a ser odiado pelo público por destruir a paz. Sina permanece congelada no tempo, na esperança de que Eiji encontre algum Order que seja capaz de curá-la. Ele entende que tanto ele quanto Sina podem se beneficiar desse novo mundo e diz a Haragi que ajudará na missão deles desde que eles encontrem uma cura para a irmã. Enquanto isso, Rin é mantida em uma cela fria e apertada, mas felizmente para ela, Eiji agora é o novo líder e ordena que ela seja libertada. Ele se junta aos outros Orders para a primeira reunião oficial, onde Kuno apresenta o próximo plano para conquistar a cidade vizinha de Yamaguchi. O líder interino de Yamaguchi também é um Order com o poder de petrificar. Eiji na verdade não tem interesse na guerra. Sua única preocupação é encontrar alguém com poder para curar doenças incuráveis. Mesmo assim, ele é o escolhido para ir à linha de frente e enfrentar o inimigo. Eiji afirma que outros deveriam lutar por ele, já que nenhum exército envia o próprio rei para o campo de batalha. Mas ninguém o apoia, e Kuno deixa claro que ele não é o rei deles e sim um fantoche que seguirá a ordem se quiser manter Sina viva. Eiji se recusa a acreditar que está sendo manipulado dessa forma. Usando seus poderes, ele já havia colocado toda a instalação sob seu domínio, impedindo os 10 Orders de saírem. Ainda assim, eles não demonstram nenhuma obediência, o que faz Eiji pensar que talvez eles não se impressionaram porque ele ainda não mostrou a extensão real de seu poder. Logo depois, o primeiro-ministro do Japão convoca o grupo de Eiji para um entendimento mútuo e transmite a conversa ao vivo para o público. Kuno, como estrategista, permanece ao lado de Eiji durante a chamada e conduz a maior parte da conversa com o primeiro-ministro. Ela afirma que Eiji é o único responsável pelo golpe e que todos o seguem apenas porque estão sob seu domínio. Na realidade, isso é o oposto do que está acontecendo. O primeiro-ministro já suspeitava que os 10 Orders estavam usando o garoto como bode expiatório, apesar do que afirmavam. Para confirmar se eles estão realmente sob controle, ele revela que sequestrou todos os familiares dos 10 Orders e declara que agora eles terão que assistir o fim de seus entes queridos em silêncio, já que, estando sob o domínio de Eiji, não podem fazer nada. O carrasco começa a executar um por um os familiares dos 10 Orders diante de toda a nação. Eiji implora ao primeiro-ministro para que pare com aquele ato desumano, mas não é ouvido. O líder afirma que a paz já não é mais uma opção. Quando o carrasco está prestes a eliminar o irmão mais novo de Kuno diante dela, ela começa a desmoronar. Para protegê-la e evitar que seja descoberta, Eiji decide agir. Ele começa a disparar contra todos os membros dos 10 Orders, deixando claro ao mundo que eles estão sendo mantidos como reféns. Embora todos acreditem que Eiji tenha assassinado seus próprios aliados, a verdade é que ele parou as balas a tempo e usou a ação para salvar os reféns que o primeiro-ministro havia tomado. Com todos os 10 no chão, Eiji encerra a transmissão, fazendo o primeiro-ministro acreditar que ele é o único responsável pelo golpe. Alguns dias depois, a invasão a Yamaguchi tem início, com Eiji e Rin liderando a operação ao lado de várias unidades armadas. Eiji diz a Rin que está determinado a conquistar Yamaguchi, pois acredita que assim os 10 Orders reconhecerão sua força e com isso o ajudarão a encontrar a cura para Sina. Rin considera o plano de Eiji tolo e se recusa a ajudá-lo. Ele então a obriga a cooperar e impõe uma condição para que ela o informe caso ela encontre a maior ameaça do local, conhecida como Deus da Rocha. Enquanto caminham por um túnel para entrar em Yamaguchi, o teto de repente começa a desabar. Os soldados que os acompanhavam recuam, revelando que não tem nenhuma lealdade ao novo rei. No momento de perigo, Yo, a garota das orelhas de coelho, aparece e usa seu poder de adivinhação para prever a rota perfeita de fuga. Seguindo as instruções dela, Eiji e Rin conseguem escapar do túnel em segurança. Yo aconselha Eiji a não enfrentar o Deus da Rocha, dizendo que ele não tem chance de vencê-lo. Enquanto Rin se distrai com um brinquedo de pelúcia, Yo então guia Eiji para outro lugar sem dar nenhuma explicação. Ele segue olhando para as orelhas de coelho dela, quase sem conseguir resistir à vontade de tocá-la. Então, ao perceber o movimento da mão de Eiji, Yo pula para longe e afirma que ele não pode tocar em suas orelhas, pois isso a deixaria grávida. Ela acrescenta que se isso acontecesse, ela perderia seus poderes de adivinhação. Eiji promete que não vai tocá-la, mas no fundo o desejo continua presente. Rin retorna com um sorriso no rosto, não por causa do brinquedo de pelúcia que traz, mas porque cumpriu sua tarefa e trouxe o Deus da Rocha até Eiji conforme prometido. Eiji tenta usar seu poder para dominar o Deus da Rocha, mas falha, pois antes precisa subjugar o Order que está controlando a criatura. Sem outra escolha, ele se esconde com Yo dentro de uma caverna e pede a ajuda dela para localizar o Order responsável. Quando ela se prepara para usar seus poderes, sua energia repentinamente se esgota e ela desaba no chão. Eiji, num reflexo, tenta segurá-la pelas orelhas de coelho, o que a deixa grávida imediatamente. Como ela agora está grávida e portanto inapta para a guerra, Eiji decide levá-la para um local seguro. Enquanto isso, Rin tenta salvar uma garotinha e acaba encontrando Tara, a governante de Yamaguchi e controladora do Deus da Rocha. Yo afirma que não apenas está grávida, mas também prestes a dar à luz.
Eiji tenta entrar em contato com o quartel-general para pedir ajuda, mas seu dispositivo de comunicação não funciona. Tara, graças à sua inteligência, já suspeitava que Eiji tinha o poder de dominar fisicamente qualquer coisa dentro de seu domínio, e agora confirma isso ao perceber que Rin não consegue sair dele. Sabendo que Rin também deseja matar Eiji, Tara conta a ela que as Nações Unidas estão prestes a lançar um míssil nuclear sobre Yamaguchi para detê-lo. Diante disso, Tara propõe que elas se unam para matar Eiji antes que a ONU tome essa decisão. Eiji também descobre sobre a ameaça do míssil por meio de Yu, mas está ocupado demais com o nascimento iminente do bebê. Ele leva Yu a um hospital local onde uma enfermeira o parabeniza por ser pai. Naquele momento, Eiji percebe que mesmo sem ter feito nada com Yu, o filho que ela carrega é seu. Yu pede para que ele a abandone no hospital e vá lidar com o problema do míssil, mas Eiji se recusa, afirmando que não pode abandonar a mãe de seu filho. Rin decide não se unir a Tara por dois motivos. Primeiro, ela não se importa se a cidade inteira for destruída. Segundo, ela deseja se vingar de Eiji por conta própria, sem nenhuma ajuda externa. Nessa hora, Eiji consegue se comunicar com Rin ao escalar uma torre de rede. Ao descobrir que ela encontrou Tara, ele ordena que Rin acabe com ela. Rin ataca, mas se esquece de que Tara tem o poder de petrificar seus alvos, sendo assim ela é transformada em pedra. Tara então usa o sinal do dispositivo de Eiji para informar a localização dele às Nações Unidas, que lançam um míssil nuclear a partir de um submarino oculto. Enquanto o míssil se aproxima, Kuno pergunta a Haraji o que devem fazer. Haraji responde que não se importa se Eiji morrer ou escapar e manda que os soldados recuem de Yamaguchi. Em seguida, Tara chega ao hospital acompanhada do Deus da Rocha e ataca Eiji e também Io. Para se protegerem, Eiji cria uma barreira de ar ao redor deles. Os cidadãos de Yamaguchi não compreendem por que sua líder os está atacando e exigem uma explicação. Tara declara que seu alvo é Eiji e revela a todos que ele é o responsável pela grande destruição. Os habitantes que perderam entes queridos nesse desastre se voltam contra Eiji e começam a atacá-lo com pedras. Até mesmo a enfermeira que antes o parabenizou revela ter perdido seu único filho por causa dele e o acerta pelas costas. Esse momento faz com que Eiji perceba que por conta dos pecados do passado ele talvez nunca seja amado por ninguém. Enquanto isso, o 10º Order chamado Ayahito Sandani aparece onde Rin está petrificada e revela ser um espião das Nações Unidas responsável por vazar informações dos 10 Orders para Tara. Tara desce, acreditando que Eiji está inconsciente, mas ele surpreende a todos ao se mostrar ileso. Usando seu poder de dominação, Eiji os prende sob sua ordem para cooperarem e garantirem que ele não morra. Faltando apenas 3 minutos para o impacto do míssil, Eiji ordena que o Deus da Rocha o eleve. Quando o míssil entra em seu campo de visão, ele comanda a gravidade para reduzir sua velocidade e consegue segurá-lo antes que atinja o solo. Naquele exato momento, o Homem de Hijab, Narukami Benkei e Lauren Wright, outro membro dos 10 Orders, saltam de um avião em movimento. Com o poder de voo de Lauren, Benkei alcança a posição de Eiji e usa sua habilidade chamada Arimatama para atingir o míssil. O impacto faz com que ele se desintegre completamente, revelando que Benkei é o mais forte de todos. Aparentemente, eles só foram salvar Eiji porque Haragi ainda o considera uma ferramenta útil. Tara informa que um segundo míssil foi lançado. Eiji pede que os cidadãos evacuem e diz que não quer mais que ninguém morra por causa dele. Tara, porém, considera suas palavras hipócritas, pois alguém que cometeu genocídio mesmo sem querer não deveria ter o direito de se redimir. Dominada pelo desejo de vingança, ela ordena que o Deus da Rocha esmague Eiji. Benkei e Lauren intervêm para protegê-lo, ambos expressando gratidão por ele ter salvado seus familiares ao assumir o papel de vilão diante da nação. As palavras deles fortalecem Eiji, que então se empenha em deter o segundo míssil. Ele protege a população das pedras em queda e impede que o míssil atinja o solo. Percebendo que Eiji não é um vilão, Tara decide ajudá-lo e usa o Deus da Rocha para colaborar na contenção do projétil. Ayahito se teletransporta até lá com Rin e com seus poderes regenerativos ela restaura o Deus da Rocha à sua forma original. Com todos unidos, Benkei destrói o segundo míssil com outro soco e salva a cidade mais uma vez. Enquanto isso, Haragi entra em contato com os líderes locais da ONU para propor um acordo. Ele promete contar a verdade completa se os ataques contra Yamaguchi forem suspensos. Ayahito retorna a Haragi e revela que sempre foi um agente duplo. Seu objetivo era distrair a ONU e fazer com que focassem em Eiji, que na verdade era apenas um isco. O verdadeiro plano de Haragi sempre foi outro: garantir a posse de uma jovem Order chamada Tarutama Hikari, que possui o poder de neutralizar ogivas nucleares. Agora que ela está com eles, Haragi acredita que a ONU não representa mais uma ameaça. Enquanto isso, Daisy, a fada, conversa com um homem misterioso sobre os acontecimentos recentes, e ambos expressam a esperança de que o mundo se torne um lugar pacífico, como um belo jardim de flores. Os 10 Orders descansam nas fontes termais do distrito de Yamaguchi agora que a missão foi concluída. Eles passaram a controlar 2 cidades e tudo isso só foi possível graças a Hoshimiya Eiji.
Yu já não está mais grávida e o bebê que causava situações cômicas desapareceu. Enquanto as mulheres dos 10 Orders relaxam juntas nas águas termais, Lauren se aproxima de Eiji e o informa que sua irmã Sina despertou de seu estado de sono. Aparentemente Haraji havia ordenado a Fran que encerrasse o congelamento do tempo sobre ela, o que resultou em seu despertar. Sabendo disso, Eiji leva Rin consigo e voa de volta para sua cidade natal, Kyushu, com a ajuda de Lauren. Durante o caminho, Eiji despeja sua raiva sobre Haraji, exigindo saber por que ele teria quebrado o acordo entre eles. Quando Eiji chega ao apartamento onde Sina está, ele a encontra com Haraji, Nahara e 3 homens que aparentam ser médicos. Eiji agarra Haraji pela gravata e exige uma explicação. Haraji afirma que o pedido feito por Eiji ao governo foi aceito, e que Sina começará a receber tratamento. Sem entender o que Haraji quer dizer, Eiji fica confuso, até que Haraji sussurra discretamente, pedindo para que ele colabore com a encenação. Eiji então percebe que tudo aquilo é uma farsa montada para manter Sina sem saber da verdadeira identidade de seu irmão. Aparentemente, o choque causado pelo ataque de Rin deixou as memórias de Sina confusas, e agora ela não se lembra de nada. Por isso, Haraji está fingindo que ela foi levada até ali para ser tratada pelos melhores médicos do país com o objetivo de curá-la. Inicialmente aliviado, Eiji logo entra em desespero quando Haragi revela que Sina tem apenas 5 meses de vida, pois sofre de um câncer no sangue incurável. Eiji tenta animá-la, mas Sina perde as esperanças e se entristece por ele ter escondido a verdade. Apesar disso, ela o perdoa rapidamente e, entre lágrimas, expressa o desejo de ir à escola com ele. Haragi interrompe dizendo que ainda existe uma chance, pois um Order chamado Kama Musabai, que vive na cidade de Izumo, possui o poder de curar doenças incuráveis. Ele aconselha Eiji a levar Sina até lá, pois essa é sua última esperança. Eiji decide seguir para Izumo com Sina e com a ajuda de Lauren, mas como já é tarde, Lauren sugere que eles passem a noite ali e partam no dia seguinte. Enquanto isso, Nahara entrega a Haragi o relatório verdadeiro sobre Sina, o que o surpreende, pois mostra que sua aptidão como Order está no nível I. Haragi não explica o que isso significa, mas afirma que em breve acontecerá a segunda grande destruição e que antes disso, os 10 Orders precisarão assumir o controle do mundo. Mais tarde, naquela mesma noite, Eiji descobre por um dos soldados que Sina já partiu com Haragi e Kuno. Percebendo que podem estar tramando algo contra ele novamente, Eiji corre até o local e encontra Sina desacordada. Haragi afirma que está apenas conduzindo um experimento para descobrir se Sina pode se tornar um Order. Eiji percebe que mesmo depois de tudo, Haragi ainda quer manter Sina como refém, então usa seus poderes para resgatá-la. Mas antes que possa fugir, Haragi usa suas próprias habilidades e teleporta Sina de volta para si. Ele deixa claro que se Eiji quer que Sina continue viva, terá que conquistar o Japão para ele. Diante disso, Eiji retoma sua jornada e segue para Hiroshima acompanhado de Rin, determinado a transformar a região em seu novo domínio. Com a ajuda de Lauren, ele sobrevoa a cidade inteira e consegue dominá-la. Lauren explica que Hiroshima é controlada pela máfia japonesa, a Yakuza. Então Eiji usa seus poderes para submeter a máfia ao seu comando e transformar Hiroshima em seu território. Dentro desse novo domínio, Eiji aproveita para sair com Rin em um encontro não oficial, passando o dia com ela experimentando as especialidades locais. Quando Rin tá prestes a comprar um sorvete no fim da tarde, um homem misterioso com poderes semelhantes aos de Eiji se aproxima e desfaz as condições de controle impostas sobre ela. Ao mesmo tempo, a Yakuza começa a perseguir Eiji, o que o faz suspeitar que algo está errado com seu domínio. Nesse momento, o homem misterioso Hattori Hanzu se apresenta. Ele pertence à divisão de segurança não pública e revela ser um Order. Hanzo possui o poder de dominar outras pessoas por meio de contato físico e usou essa habilidade para controlar tanto a Yakuza quanto Rin, ordenando que ataquem Eiji. Rin investe contra Eiji, que tenta recuperar o controle sobre ela, mas não consegue, pois ela está usando fones de ouvido e não escuta seus comandos. Rin corta brutalmente a mão direita de Eiji para impedi-lo de usar seus poderes. Quando ela está prestes a dar o golpe final, Benkei e Yu aparecem para salvá-lo. Rin derrota os dois e, num ato desesperado, Eiji lança uma pedra contra Hanzo com a velocidade de uma bala, perfurando seu corpo. No entanto, Hanzo revela que é apenas um peão, manipulado pelo verdadeiro inimigo que agora tenta devorar Eiji com poderes sombrios. Antes que consiga, Haragi chega com a ajuda de Ayahito e usa seu poder para transformar a realidade em mentira, libertando Eiji e curando seus ferimentos. Benkei e Yu também são salvos. Haragi acerta Hanzo com um soco, obrigando-o a fugir, mas Hanzo leva Rin consigo e ela, surpreendentemente, vai de forma voluntária. Eiji questiona quem era o homem que viu por trás de Hattori manipulando tudo. Kiragi e os outros hesitam em responder, mas Daisy aparece de repente e informa que esse homem é Oshimiya Genai, pai de Eiji. Eiji duvida da afirmação, já que acreditava que seu pai havia morrido há 10 anos durante a Grande Destruição. Mas Daisy apenas o encara e diz que Rin e Hattori estão a caminho de Izumo. Izumo é conhecida por ser a terra onde todos os deuses antigos se reúnem. Eiji só recebeu permissão para ir até lá se Yu acompanhasse para supervisioná-lo, então
Então os dois seguem juntos em direção a Izumo. Io logo percebe a expressão preocupada de Eiji e usa seu poder de adivinhação para prever o futuro. A visão os leva até o local onde vive Kama Musabai, a Order que, segundo rumores, possui poderes de cura, nos arredores de Izumo. Durante o caminho, Io não consegue conter a felicidade de estar a sós com Eiji. Desde a profecia sobre sua gravidez, ela viu como Eiji assumiu sua responsabilidade. Ela se prepara para segurar a mão dele como demonstração de carinho, mas Eiji interrompe o gesto dizendo que sente muito por ela ter sido obrigada a acompanhá-lo. Ele menciona que se Rin estivesse presente, Io não precisaria estar ali. Io percebe então que Eiji estava pensando em Rin o tempo todo. Ela tenta confessar seus sentimentos, mas Eiji fala primeiro, pedindo desculpas por tê-la engravidado. Ele promete nunca mais tocar nas orelhas dela, o que a deixa triste. Ao chegarem ao destino, eles seguem pegadas que os conduzem até um túnel. De repente, um desabamento os obriga a descerem correndo pelo local, e Eiji carrega Io para evitar que sejam esmagados. Io então usa sua previsão para guiá-los pelo caminho certo, mas como deseja passar mais tempo com Eiji, dá indicações erradas que os levam a cair de um penhasco em direção à água. Por sorte, Eiji consegue salvá-la e os dois fazem uma fogueira para secar as roupas. Eiji pede desculpas mais uma vez por causar tantos problemas e volta a falar de Rin. Isso irrita tanto Io que ela pede que ele olhe apenas para ela. Io declara seus sentimentos. Antes que Eiji possa responder, várias pessoas o cercam. À frente do grupo está uma mulher que se apresenta como a sacerdotisa de Izumo, e seu nome é Kama Musabai. Logo, a sacerdotisa começa a repreender Eiji por ser tão cabeça dura e por ignorar os sentimentos de Io. E em seguida, Kama Musabai começa a fantasiar sobre ela e Eiji, o que deixa os dois adolescentes constrangidos e desconfortáveis. Io implora para que Kama Musabai os ajude, e como ela parece simpatizar com os dois, aceita, mas impõe uma condição. Eles só poderão receber sua ajuda se conseguirem vencê-la em uma partida de Kemery, ou se conseguirem roubar a bola sem que Eiji use sua ordem para controlá-la. Eiji aceita e usa sua ordem para manipular o ar, fazendo com que seu corpo voe diretamente em direção a Kama Musabai. No entanto, ela se esquiva com agilidade. Em seguida, ela revela que sua ordem é o poder de manifestar deuses antigos, o que a torna sobre-humana. Como as pessoas oram a esses deuses em busca de cura ou fertilidade, ela também pode conceder essas bênçãos. Eiji percebe que essa mulher realmente pode curar sua irmã. Então eles recomeçam o jogo e Kama Musabai passa a bola entre ela e os deuses que invoca, enquanto Eiji tenta capturá-la com a ajuda de Io, que usa sua previsão para guiá-lo. Apesar disso, Kama Musabai se mostra veloz demais para os dois. Depois de algumas horas jogando, Eiji desaba no colo de Io, e ela começa a limpar o suor de Eiji, o que o leva a admitir que não está acostumado a ser querido por ninguém. Ele conta que certa vez uma colega de classe o convidou para ir à casa dela, mas ao invés disso ele preferiu ir para casa e ler um mangá. Io acaricia o rosto dele e comenta que ele é realmente inseguro. No entanto, ela promete que nunca será levada como aconteceu com Rin e que eles conseguirão salvá-la juntos. Os dois seguram as mãos e continuam o jogo, desta vez com uma estratégia melhor. Enquanto se mantém de mãos dadas, Io usa os dedos para orientar Eiji, permitindo que eles se comuniquem sem que Kama Musabai perceba. Enquanto isso, em outro local, Rin se mostra irritada com o fato de que Eiji nem sequer parece estar tentando ir atrás dela. Hattori a guia até um novo destino para apresentá-la à sua organização, a Divisão de Segurança Pública 6, também chamada PS6. De volta à caverna, Eiji decide usar seu próprio avatar para perseguir a bola. Kama Musabai se surpreende com isso, mas continua confiante de que vencerá. No entanto, a jogada de Eiji não passa de uma distração para que ele e Io saltem juntos e capturem a bola. Kama Musabai admite sua derrota, mas antes que possam continuar a conversa, o guardião de Izumo chamado Matsudera Fumai aparece de repente em uma prancha. Ele utiliza sua ordem, que consiste em um avatar de água, para atacá-los com um tsunami. Todos são arrastados para dentro da água, mas Eiji usa sua ordem para manipular o ar e criar uma bolha ao redor do grupo. Mesmo assim, eles continuam em desvantagem em uma batalha subaquática contra alguém que domina a água. Kama Musabai aconselha que eles unam seus desejos às suas ordens, algo que nunca haviam feito. Eiji sugere que recuem enquanto ele tenta conter o inimigo. Io, no entanto, convence a tentar lutar. Os avatares dos dois se combinam, permitindo que a nova entidade preveja os movimentos de Fumai e redirecione seus ataques com pressão de ar. Em seguida, Eiji ordena que um cardume inteiro de peixes ataque Fumai, derrubando-o. Eles o arrastam de volta até a terra firme e tentam interrogá-lo. Fumai ri e chama por Daisy. Para a surpresa de Eiji, Daisy realmente aparece. Fumai explica que Daisy é na verdade um programa desenvolvido para realizar desejos. Ele ordena que Daisy os conecte aos outros e então um holograma com os outros membros da PS6 surge, incluindo Rin. Hattori ordena que um dos membros da PS6 ataque usando uma espada dimensional, cortando Fumai e Kama Musabai ao meio. No quartel-general, o coronel Hiragi acaricia seu cacto enquanto observa a foto de um homem, até ser informado da morte de Kama Musabai. Algumas horas depois,
ele parabeniza Eiji pela conquista de Izumo com poucas baixas. Eiji exige que Hiragi traga Kamamuzabai de volta à vida usando sua ordem, mas o coronel explica que já passou tempo demais para isso. Ele ordena que Eiji retorne à base. Eiji argumenta que ainda precisa conquistar o Japão e encontrar a cura para Sina, mas Ayahito pede que ele apenas obedeça às ordens. Caso contrário, seu pai Genai poderá causar outra grande destruição. Isso deixa Eiji ainda mais confuso e ele pede explicações, ameaçando partir por conta própria. Hiragi então narra que 11 anos antes ele era pesquisador na agência de Genai para o governo. Naquela época, Genai costumava elogiá-lo por cuidar bem de seu cacto. Os outros pesquisadores ficaram com ciúmes da relação entre os dois e quebraram um vaso da planta. Genai apareceu e entregou sua caneca de café a Hiragi como forma de consolo. A partir daí, os dois passaram a discutir as pesquisas de Hiragi sobre uma nova tecnologia chamada bobinas Vekan. Genai foi capaz de usar essas bobinas para converter a vontade humana em energia. Eles até conseguiram fazer com que uma mulher sem braços voltasse a escrever. Os elogios de Genai inspiraram Hiragi a dedicar sua vida a ele. No entanto, Genai acabou usando a tecnologia para criar um programa capaz de realizar desejos que chamou de Sistema de Informação de Desejos Acessível, ou DAISY. DAISY foi libertada no mundo e começou a conceder desejos. Um dos desejos realizados foi o de Eiji, que resultou na grande destruição. Hiragi se sentiu traído e desde então tem feito de tudo para impedir que Eiji caia nas mãos de Genai. Hiragi não consegue aceitar que seu pai tenha feito tudo aquilo e tentou fugir. No entanto, os outros o impediram e o informaram de que Genai já havia se infiltrado na sede da ONU. O verdadeiro objetivo da organização deles agora é conquistar o mundo antes que Genai possa influenciá-lo. Enquanto isso, na base da PS6, Hattori informa a Rin que a próxima missão ocorrerá na própria sede do inimigo. Em Izumo, Eiji ainda tenta processar tudo o que descobriu. Ele continua sem acreditar que seu pai está vivo e se pergunta se suas memórias foram manipuladas. Ele então percebe que há alguém que pode saber a verdade. Ele chama por Daisy, que aparece magicamente no ar. Antes que ele possa fazer suas perguntas, Daisy o interrompe dizendo que Rin quer falar com ele. Ela então cria um holograma de Rin na frente de Eiji. Na PS6, Hattori lidera a operação a partir do quartel-general. Utilizando a espada dimensional de Jubei, eles abriram um portal subterrâneo na base de Dazafu e outro membro, Mamateru, já está infiltrado. Assim, eles iniciam a missão para sequestrar a irmã de Eiji, Sina. Mamateru usa sua ordem e invoca um ogro. Em Izumo, Hiragi é informado sobre a invasão em sua base e começa a organizar uma defesa. Eiji, Rin e Daisy aparecem e com Daisy, Hattori começa a provocar Hiragi. Hiragi descobre que o alvo é Sina e ordena que os ordens restantes na base a protejam. O primeiro a enfrentar Mamateru é Fua. Fua tenta estabelecer paz com seus poderes, mas Mamateru o ignora e salta por cima dele. Sua cabeça é então destruída por um canhão de luz disparado por Mary. Porém, o corpo de Mamateru é composto por pequenos ogros, e ele regenera a cabeça. Hattori então passa a ele a informação de que Mary usa a luz para atacar, então basta cegá-la. Mamateru ordena que um ogro roube os óculos de Mary, e Hiragi decide agir como os olhos dela. Ele grita as direções e Mary dispara. Ao mesmo tempo, Hattori instrui Mamateru sobre como se esquivar. Loren também chega usando seus poderes de voo e tenta atacar Mamateru, mas recebe um soco em resposta. Hiragi deduz que há um espião alimentando Hattori com informações e imediatamente suspeita de Rin. Então ele muda de tática e aconselha Eiji a usar seu poder para comandar os outros. Eiji emite as ordens e, como esperado, Mamateru tenta escapar por outro caminho. Mas para azar dele, um lançador de foguetes o espera. Hiragi ri descontroladamente, pois seu plano deu certo. Ele havia enviado outra mensagem de texto com instruções. Enquanto isso, o tenente Frank sequestra uma Sina adormecida de seu quarto. Descobre-se que Frank era um agente duplo. Um novo holograma aparece diante de Hiragi, mostrando Genai, que se gaba da vitória e cumprimenta seu filho Eiji, ainda em estado de choque. No dia seguinte, Sina acorda em um iate cercada por Frank e Hattori. Frank explica que ela agora é uma moeda de troca. Enquanto os adultos discutem seus planos, Hattori encarrega Rin de cuidar de Sina. Durante o banho, Rin conta como Eiji causou a grande destruição e resultou na morte dos pais dela, além de milhões de outras pessoas. Ela também relata que Frank perdeu sua família e desejou salvá-los. Por isso, recebeu a habilidade de parar o tempo. Como pagamento pelo sequestro de Sina, Genai prometeu trazer a família de Frank de volta à vida. Infelizmente, do lado de fora, Hattori o traiu e o cercou com soldados armados. Enquanto isso, em Izumo, mais uma vez, Yo usa sua habilidade para prever o próximo movimento do inimigo e descobre a localização do santuário Izanagi. Eiji estava prestes a partir, mas os outros o impediram. Eles tentam explicar que Sina está sendo usada apenas como isca para atrair Eiji, mas ele não se importa. Ele desfaz os vínculos que uniam ao grupo dos 10 e declara que a partir daquele momento a relação entre eles terminou. No iate, Sina alerta Rin de que sua vingança não se realizará.
Ela afirma que Eiji morrerá com alegria para salvá-la. Sina diz que se Rin realmente deseja machucar Eiji, ela deveria apenas bater nela de novo como já havia feito. Enquanto isso, Ayahito ajuda Eiji a chegar ao Santuário Izanagi. Durante o trajeto, Ayahito questiona por que ele insiste em salvar Sina, mesmo sabendo que ela morrerá em 6 meses, e Eiji reage com violência, começando a espancá-lo. Quando chegam ao santuário, eles encontram uma grande fenda no solo onde eles veem uma sacerdotisa que foi feita em pedaços. Na base, Hiragi estranha o fato de o Santuário Izanagi estar envolvido no plano de Hinai. No iate, Frank tenta sobreviver aos soldados de Hattori quando Sina intervém. Ela, que conseguia andar, havia escolhido ser empurrada em uma cadeira de rodas o tempo todo. Sina propõe um acordo a Frank onde ela ameaçará desistir de tudo caso ele seja eliminado, e em troca ele deverá agir como seu guarda-costas. Juntos eles tentariam se encontrar com Genai e negociar diretamente. Ao lado de Rin, Frank se atualiza sobre tudo o que está acontecendo com Sina. Eles explicam que seu pai é Genai e que atualmente ele é vice-diretor da divisão de segurança não pública. Sina acha difícil de acreditar, pois lembra que seu pai havia morrido. No entanto, ela também percebe que nunca presenciou esse momento. Enquanto isso, Hiragi e os demais membros do grupo dos 10 se aproximam dos planos de Genai. Com base na localização das sacerdotisas mortas e nos santuários das que ainda estão vivas, as 5 cidades formam um pentagrama invertido. Além disso, há uma linha de energia espiritual conectando Monte Fuji a Izumo. Hiragi se recorda de que uma das áreas de pesquisa no passado envolvia o uso de energia espiritual e dessas linhas chamadas Ley Lines. Com base no desenho formado por essas conexões e pelo pentagrama invertido, Hiragi suspeita de que Genai está criando uma imensa bobina natural de Vekan, tecnologia usada para converter força de vontade em energia. Parece que Genai está tentando abrir um portal em algum lugar, e que tanto Eiji quanto Sina são as chaves para isso. Na cidade de Osaka, Hattori leva Sina e seu grupo para um hotel onde eles se encontrariam com Genai. Lá eles anunciariam publicamente que Eiji foi o causador da grande destruição. Após a saída de Hattori, Sina tenta se comunicar com o mundo externo usando os telefones do local, mas descobre que todas as conexões foram cortadas. Ela até tenta pegar um telefone emprestado na recepção, mas o aparelho não tem chip. Apesar disso, ela ainda acredita que pode salvar seu irmão desde que encontre uma forma de colocar seu plano em prática. Durante o jantar, Sina pede para Rin ajudá-la a treinar para o debate, preparando-se para o encontro que teriam. Ela decide gravar a conversa para poder ouvir depois. As duas passam a discutir a ideia de que o verdadeiro responsável pela grande destruição não é Eiji, e sim Genai. Algumas horas depois, elas se dirigem ao local da reunião. Sina sabe que se encontrasse com Genai em particular, Hattori distorceria a conversa para colocar Eiji como culpado. Para evitar isso, ela secretamente convidou a imprensa de todo o país para comparecer à reunião. Hattori se surpreende e pergunta como ela conseguiu isso, já que havia garantido o corte total de comunicação externa no hotel. Rin revela que Sina enviou a gravação física da conversa para a imprensa usando um mensageiro de bicicleta. Apesar da presença de tantas pessoas, Genai atravessa a multidão com um sorriso e cumprimenta a filha. Ao vê-lo, Sina percebe que aquele homem não é o pai que ela conhecia. No entanto, Genai abraça como se ela fosse sua filha e sussurra algo em seu ouvido. Sina se afasta assustada, mas Genai apenas se desculpa por ter sido um pai ausente durante 10 anos. Sina o confronta por fingir ser seu pai e declara à imprensa a verdade sobre a agência de pesquisas comandada por Genai. Ela planeja revelar tudo para transferir a fúria do mundo de Eiji para Genai. No veículo, Hiragi e os outros assistem à transmissão ao vivo do encontro entre Sina e Genai. Hiragi sabe que ao ver a transmissão, Eiji certamente tentará invadir o local. Ele então instrui Ben que ia proteger a última sacerdotisa. Ele também envia o deus rochoso de Yamaguchi para proteger a sacerdotisa do Monte Ibuki. Enquanto isso, Hiragi e U seguem para Osaka. Todos os cidadãos do Japão assistem à transmissão ao vivo e começam a se indignar com Genai. Genai admite que eles realmente criaram os Orders, mas ressalta que Eiji ainda foi quem matou milhões de pessoas. Para a completa confusão de Sina, ela concorda com ele. Ela também afirma que Eiji declarou uma nação independente e está em guerra com o mundo. Sina não entende por que está dizendo essas coisas, mas as palavras simplesmente escapam de sua boca. Ela afirma que Eiji está prestes a matar novamente e que Genai só está tentando detê-lo. Sem saber, Sina foi controlada mentalmente no momento em que Genai sussurrou em seu ouvido. Toda a reunião foi manipulada por Genai desde o início. A população que estava assistindo a transmissão começa a protestar e exige a morte de Eiji. Hiragi percebe que Genai planeja usar essa raiva popular para alimentar as linhas espirituais. Enquanto isso, Eiji finalmente pousa em Osaka e captura Mamatero. Enquanto Genai usa sua hipnose para sequestrar Sina, Eiji encontra o guarda Juyubei de prontidão. Antes que ele ataque, Aihito usa sua habilidade para abrir um portal e permitir que passem despercebidos. O plano de Eiji era apenas atrair Juyubei para longe do
prédio, evitando o confronto. Genai está prestes a partir com Sina, mas Frank e Rin ficam em seu caminho. Hattori tenta defendê-lo usando sua habilidade de dominação, mas Rin o ameaça de morte imediatamente. Ainda assim, Genai invoca seu próprio avatar. Eiji está no elevador e ao sair vê Sina nos braços de Genai. Os dois irmãos tentam se alcançar, mas em um piscar de olhos Eiji tem sua mão e seu pé decepado. Não apenas ele, mas o prédio inteiro é cortado ao meio pela espada dimensional de Yubei do lado de fora. O prédio treme e Sina grita ao ver os ferimentos do irmão. Genai o cumprimenta com tranquilidade e o convida a se juntar a eles. Ele começa a narrar que 10 anos atrás usou Sina para tentar abrir o portal, mas falhou. Agora ele pretende usar toda a força vital dela para destravá-lo de vez. Mesmo com Eiji ainda sendo parte essencial do plano, Sina pede ao irmão que recue e viva sua vida, pois ela já desistiu da própria. Isso abala profundamente Eiji, que começa a duvidar de si mesmo. No entanto, ele se lembra de que não precisa de um motivo para salvar Sina e se levanta novamente. Yubei percebe a determinação de Eiji e pede permissão a Genai para enfrentá-lo. Ele reconhece que Eiji está usando sua força de vontade para movimentar seus membros cortados e que ganhou seu respeito. Genai consente e Yubei avança rapidamente para atacar. Enquanto isso, Eiji ativa seu poder e ordena que Mamatero crie ogros. Yubei se pergunta se ele pretende usar os ogros como escudo de carne, mas se surpreende quando vê que Eiji na verdade lidera o ataque. Esse momento de surpresa faz Yubei hesitar por alguns segundos, o que permite que Eiji se aproxime. A essa distância, a espada dimensional não tem efeito e Eiji acerta um soco no rosto de Yubei. Yubei se levanta, mas antes que os dois possam lutar novamente, Genai anuncia que a batalha terminará em empate. Ele reconhece o desejo de Eiji e afirma que se Eiji realmente quer fazer Sina feliz, então deve segui-lo. Poucos segundos depois, o prédio inteiro desaba. Eiji então acorda com o corpo curado, mas logo ele percebe que está algemado e ele é informado de que Hiragi o curou. Eles estão escondidos em uma casa segura, enquanto os outros membros do grupo dos 10 preparam um ataque à base de Genai. Eiji quer se juntar a eles, mas Hiragi havia ordenado que ele fosse impedido. Enquanto isso, todas as notícias anunciam o colapso de um prédio em Osaka que foi cortado ao meio, causando centenas de mortes. As câmeras de segurança mostram um homem identificado como Eiji correndo em direção ao prédio antes do desastre, e o primeiro-ministro declara como terrorista responsável. Enquanto isso, Eiji permanece algemado na cama, enquanto uma garota tenta alterar sua reputação e status. Em outro lugar, Hiragi lidera o grupo dos 10 em sua investida contra a base de Genai. Benkei informa que conseguiu garantir a segurança de uma das sacerdotisas, o que significa que conseguiram interromper a formação do pentagrama invertido. Yamaguchi também avisa que a sacerdotisa de sua região está a salvo. Nas cidades, a difamação contínua contra Eiji só aumenta o ódio popular, cujas emoções estão sendo direcionadas ao portão. Eiji continua tentando impedir Io de forçá-lo a abrir o portão celestial dela. Io percebe que Eiji está chorando e finalmente entende que o que está fazendo é errado. Eiji explica que no passado ele via Sina apenas como sua meia-irmã, mas com o tempo eles se tornaram uma verdadeira família. E essa é a única família que ambos ainda têm. Depois de ouvir isso, Io liberta Eiji das algemas e pergunta por que ele não considera Genai como parte da família. Eiji tenta explicar que Genai é um impostor, mas Io mostra uma foto de família que encontraram no laboratório de Genai, e que comprova que ele é de fato o pai dos dois. Yu sabe disso porque foi um dos experimentos antigos de Genai. Eiji se afasta e sente uma forte dor de cabeça enquanto tenta forçar suas memórias a voltarem. Ele acreditava ter causado a grande destruição que matou o pai, mas agora isso parece incerto. De repente, Yu percebe um avatar preso à cabeça de Eiji. Daisy aparece e insiste que ele está lembrando do passado de forma errada. No campo de batalha, o grupo dos 10 está reunindo tanques, soldados e aviões para atacar a base. Hattori está em pânico, mas Genai permanece tranquilo. Mary tenta se infiltrar na base usando seus poderes de luz, mas acaba enfrentando um membro da PS6 que consegue alterar os 5 sentidos dela. Mais profundamente na base, dentro de uma cela, Rin está algemada à parede, com Sina à sua frente. Rin continua tentando se libertar, mas Sina pergunta se ela realmente seria capaz de matar Eiji. Ambas estão com símbolos nos olhos, sinal claro de que estão sob a hipnose de Genai. Genai chega e leva Sina pra fora. Antes de partir, Sina diz a Rin que ela não pode matar Eiji, pois ele pertence apenas a ela. Genai leva Sina até um enorme portão dourado. O local parece familiar para ela, embora não consiga lembrar de onde. Genai começa a falar sobre seu passado, dizendo que suas pesquisas sempre falharam, até o dia em que Eiji o lembrou de que estavam tentando encontrar uma cura para a doença de Sina. A partir daquele momento, ele dedicou tudo à pesquisa, abandonando todo o resto. Um dia, uma voz em sua mente o ajudou a formular a teoria do portão. Ele explica que neste mundo
o corpo físico domina a mente, mas que existe um outro mundo onde a mente domina a realidade física. Com o avanço na conversão de vontade em energia, ele se aproximou da mulher que habita o mundo mental. O desejo de Sina foi a chave que abriu o portão e deu origem aos Order. De volta à cela, Rin, após muito sofrimento, consegue escapar das algemas, contando com seu poder de cura. No portão, Sina se desespera ao perceber que ela é a verdadeira causa da destruição. Genai revela que Sina foi a primeira pessoa a despertar poderes. Isso causou o colapso do portão. Por isso, ela é a única capaz de alcançá-lo e se comunicar com a mulher do outro lado. Em outro local, Yamaguchi dirige com a sacerdotisa quando uma luz brilhante bloqueia o caminho. Um pequeno avatar aparece na cabeça de Sina, suprimindo suas memórias. Genai ordena que Sina se lembre, forçando o retorno das lembranças. Sina começa a lembrar de tudo e Genai sorri satisfeito. Rin aparece com sua katana, mas é atingida pelo avatar de Genai antes que possa agir. Benkei tenta escapar da destruição, mas a espada dimensional de Jubei corta sua moto e a sacerdotisa ao meio. Em outra região, a sacerdotisa protegida por Yamaguchi também é partida. O pentagrama invertido está completo. Os outros membros do grupo dos 10 não conseguem invadir a base devido às habilidades de alteração sensorial da PS6. Eles nem conseguem salvar Mary, que quase é morta até que Eiji aparece caindo do céu. Isso aconteceu porque Eiji usou seu poder para manipular a gravidade e desceu diretamente sobre o membro da PS6, salvando Mary. Eiji decide agir no instante em que vê o perigo. Após o resgate, ele continua avançando e encontra Sina, que está deitada dentro de um caixão posicionado diante do grande portão. Assim que Eiji se aproxima, Genai o recebe com tranquilidade e afirma que Sina já aceitou cooperar com o plano. Com expressão serena, Genai explica que seu único desejo é abrir aquele portão e realizar os desejos de todas as pessoas. De acordo com ele, Daisy serve apenas como um canal, um elo entre os dois mundos. Eiji, desconfiado da lógica por trás disso, tenta argumentar. Ele diz que essa ideia de atender a todos os desejos não faz sentido, pois muitos deles podem ser conflitantes, contraditórios entre si. Daisy então intervém com firmeza e afirma que esse tipo de conflito não importa. Segundo ela, quando desejos distintos são realizados, o resultado não é confusão, mas sim a criação de universos diferentes. Para provar sua teoria, Daisy mostra a Eiji um desses mundos. Ele observa um universo onde seu desejo foi atendido, um cenário onde ele vive uma vida feliz ao lado de Sina. Ela explica que é isso que acontece no mundo mental. Cada desejo concretizado dá origem a uma nova realidade. Genai aproveita esse momento para tentar convencer Eiji de que essa multiplicidade de mundos não é algo negativo. Pelo contrário, ele diz que esse sistema daria origem a uma verdadeira utopia, um lugar onde todos poderiam ser felizes sem restrições. Eiji, porém, continua resistindo à proposta. Ele argumenta que os desejos têm valor justamente porque são difíceis de alcançar. Se todos fossem realizados de forma instantânea, a alegria se tornaria vazia. A felicidade sem esforço perderia o sentido. Mesmo que Sina fosse curada naquele mundo alternativo, aquela versão dela não seria real, pois não teria superado nenhuma dor. Genai insiste, afirmando que o poder de dominação de Eiji é a chave que pode abrir o portão de uma vez por todas. Eiji recusa a proposta sem hesitar. Ele decide agir por conta própria e desperta Sina do estado em que está, tentando fugir com ela. No entanto, Sina age de forma inesperada e o esfaqueia. Ela revela que Eiji não é o responsável pela destruição do mundo. A verdade, segundo ela, é que tudo foi causado por ela mesma. Nesse momento, Sina começa a ter visões fragmentadas, lembranças que emergem em sua mente como alucinações. Porém, conforme essas memórias surgem, ela percebe que muitas delas não são reais e vão desaparecendo. No fim, apenas uma lembrança permanece intacta. É a memória de quando seu irmão Eiji lhe deu um colar de contas em seu aniversário. Essa imagem é verdadeira, e ao se lembrar dela, lágrimas escorrem pelo seu rosto. O peso do passado a domina, e ela se recorda de tudo que viveram juntos. De volta ao presente, ela olha para Eiji com ternura e declara seu amor por ele. Mesmo assim, crava a lâmina em seu peito. Daisy, aproveitando o momento de fragilidade, revela outra verdade a Eiji. Ela diz que as memórias dele também estão comprometidas. O avatar que habita sua mente vinha silenciosamente suprimindo partes de suas lembranças. Todos afirmam que Sina foi a responsável pela destruição, mas Eiji permanece acreditando que a culpa foi dele. Nesse instante, Genai decide forçar a verdade e usa seu poder para desbloquear as memórias seladas na mente de Eiji. Ele então se lembra de um momento ocorrido 10 anos antes. Sina, ainda criança, havia desejado um mundo onde sua família jamais se separasse. Esse desejo simples e puro acabou por abrir o portão. O poder liberado, no entanto, era grande demais para que ela pudesse controlar, e o mundo acabou destruído. Sentindo-se culpada, Sina carregou
carregou esse fardo em silêncio. Diante dessa revelação, Eiji se aproxima da irmã com compaixão. Ele a consola e quando Daisy lhe pergunta qual é o seu desejo, Eiji responde com firmeza. Ele deseja carregar todos os pecados de Sina. Com esse desejo, ele sela as memórias de ambos e rouba o poder de dominação dela para si. No tempo presente, o avatar que habitava a mente de Eiji finalmente se desfaz. Sina, agora com plena consciência, admite que destruiu o mundo porque não suportava a ideia de ver seus pais se separando. Essa foi a razão de tudo. Agora ela acredita que precisa ajudar Genai a realizar os desejos de todas as pessoas, como forma de compensação. Sina agradece a Eiji por todas as memórias felizes que compartilharam, mas afirma que seu sacrifício é necessário. Eiji tenta impedi-la, tentando manter o vínculo que construíram, mas tudo que consegue é segurar o colar que ela lhe deu muitos anos atrás. Ele tenta usar seu poder para detê-la, mas Sina reage com brutalidade e corta a mão dele. Ferido, Eiji cai na água. Algum tempo depois, Eiji recobra a consciência e se vê sendo curado por Rin. Ela ouviu tudo o que aconteceu e insiste que ainda há uma chance de salvar Sina. Eiji, no entanto, já havia perdido a esperança. Ele havia desistido. Rin, em lágrimas, se ajoelha diante dele e pede desculpas por tê-lo atacado no passado quando acreditava que ele era o responsável pela destruição do mundo. Como forma de redenção, ela pega uma pedra e golpeia o próprio olho onde estava o selo que a ligava ao controle mental de Genai. Movida por uma mistura de dor e determinação, Rin então acerta Eiji com um tapa e o força a reagir. Ela implora para que ele se concentre, dizendo que Sina apenas está agindo da mesma forma que ele agiu anos antes. Se ele realmente a ama, então não pode desistir. Precisa lutar por ela. Essas palavras reacendem algo dentro de Eiji. A chama retorna aos seus olhos e ele pergunta se ainda pode dominá-la novamente. Nesse instante, os dois se beijam. Seus desejos se unem como um só. Ambos querem, acima de tudo, a felicidade de Sina. O portão começa a se abrir. O brilho que emana dele é tão forte que apaga todas as cores ao redor. Eiji e os demais Orders se reúnem e avançam juntos para enfrentar Genai. Nahara se adianta e diz que pretende usar seu poder de autodestruição para acabar com tudo. No entanto, antes que possa agir, ele congela no lugar. Mary tenta disparar seu canhão de luz, mas também é paralisada. Frank surge ao lado de Genai e revela que usou seu poder de parar o tempo. Eiji, mesmo assim, dispara sua arma, mas a bala é detida. Frank havia ativado seu terceiro tempo. Nessa hora, Juyubei aparece com a intenção de agir, mas é impedido. Nesse momento, Eiji e Rin surgem cobertos por chamas. Os dois enfrentam Juyubei com seus poderes combinados, resistindo aos cortes e se regenerando. Unidos, eles o esmagam no chão. Em seguida, Eiji avança contra Genai enquanto Rin se lança contra Frank. Frank ainda mantém sua lealdade a Genai, motivado por um desejo desesperado de reunir sua família. Genai afirma que Sina fez sua escolha e deseja se sacrificar. Eiji rebate dizendo que ela só está agindo assim porque acredita que não tem valor. Ele diz que Sina está chorando por todos e que precisa ser salva. Para Eiji, Genai está apenas tentando consertar erros do passado em vez de aceitar o fracasso. Com sua força de vontade renovada, Eiji rompe as defesas do inimigo e acerta Genai com um soco no rosto. Enquanto isso, Hiragi e Aito disparam uma nova bala contra Frank. Como ele já havia usado seu poder 3 vezes, precisa decidir qual congelamento manter. Para a surpresa de todos, Frank opta por manter os outros paralisados pelo maior tempo possível, sacrificando-se. A bala finalmente o atinge e o mata. Assim que o tempo retoma seu fluxo, a bala continua sua trajetória e se dirige a Sina. Genai, no último gesto, salta na frente e bloqueia o ataque com o próprio corpo, caindo em seguida. Eiji então corre até Sina, mas ela diz que já é tarde demais. A entidade está chegando e logo dedos gigantescos e longos emergem do portão. A mulher por trás do portão, a origem de todos os Orders, se revela. Os presentes tentam impedir os dedos com seus poderes, mas nada surte efeito. A divindade está acima de qualquer poder conhecido. Quando o dedo toca o solo, a cor começa a se espalhar pela terra. Todos os desejos começam a se realizar. Benkei surge do céu e tenta usar seu poder de pulverização contra o dedo, mas o ataque é destruído sem esforço. Yamaguchi aparece e utiliza o Deus Rocha para empurrar o dedo para longe. Surpreendentemente, a estratégia funciona. Hyaragi especula que o Deus Rocha é formado pelos ressentimentos humanos, o que talvez tenha permitido esse resultado. Mesmo assim, o dedo ainda é forte demais. Eiji tem uma última ideia. Ele chama por Daisy e pede que ela desbloqueie todo o seu poder. Daisy o alerta sobre os riscos. Diz que isso pode levar a uma nova destruição. Eiji, com determinação, diz que conseguirá controlar. Ele ergue a mão e ordena que o mundo seja dominado. Sua vontade é clara. Ele deseja um mundo onde Sina possa ser feliz. A cor se espalha por tudo. Seu avatar toma forma e destrói a mão que emergia do portão, empurrando-a de volta para o abismo. Depois disso, meses se passam e o mundo encontra uma nova estabilidade.
A agência liderada por Genai assume a culpa por tudo que aconteceu, e Eiji é reconhecido como uma vítima de toda a crise. O fechamento do portão encerra definitivamente o acesso ao mundo mental, encerrando também todos os poderes dos Order. Em um dia tranquilo, Eiji está sentado com Rin e Yo em uma cafeteria. Eles esperam a chegada de Sina. Durante a conversa, Rin e Yo perguntam qual será o presente que Eiji dará a Sina por seu aniversário de 14 anos. Ele hesita por um momento e admite que havia esquecido. Rindo nervosamente, ele enfia a mão no bolso em busca de alguma coisa. Para sua surpresa, encontra um objeto familiar. Era o colar que Sina lhe deu tantos anos atrás. E aqui a história acaba. Deixa o like se você gostou e se inscreva para mais vídeos.